Ezequiel 37. É uma profecia que já se cumpriu, está se cumprindo, ainda há de se cumprir. Aonde estamos dentro dessa profecia de Ezequiel 37? Nós já fizemos a leitura de Ezequiel 36, então volta para o vídeo desse capítulo. Hoje a gente vai fazer o 37. Vamos lá, versículo 1. Por que a gente está fazendo isso agora, gente? Obviamente por causa dos ataques do Irã, e todos os especialistas em escatologia estão dizendo que agora vem a guerra de Gog e Magog. Então nós vamos ler o texto para ver se procede ou não. Pode ser que proceda, pode ser que não. Vamos analisar. Veio sobre mim, diz Ezequiel, a mão de Yehová. Ele me levou pelo espírito de Yehová e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Quero que você imagine a cena. Ezequiel é transportado no espírito de um lugar para o outro e ele se vê num vale imenso com muitos ossos e ossos secos. Ele me fez andar ao redor desses ossos e eram muito numerosos na superfície do vale e estavam muito secos. Então me perguntou Yehová, filho do homem, ou o espírito de Yehová, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Em toda a sabedoria humana e divina, Ezequiel responde o que todos nós deveríamos sempre responder. Senhor, tu sabes, disse-me ele. Então, Ezequiel, é o seguinte, profetiza a esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra de Yehová. Assim diz Yehová Deus a esses ossos. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. Consequentemente, sabereis que eu sou Yehová. Sempre muito importante nós lembrarmos dessa consequência. Versículo 7. Então, profetizei segundo me for ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, Ezequiel, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe, assim diz Yehová Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Assopra sobre esses mortos, para que vivam. Versículo 10, Ezequiel 37, 10. Profetizei como ele me ordenara. O Espírito entrou neles e viveram e se puseram de pé. Um exército sobremodo numeroso. Então me disse, Ezequiel, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Versículo 12. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz Yehová Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Para tudo. Esses ossos secos não estão na terra de Israel, porque eu vou juntar, vou abrir a sepultura, vou fazê-los viver, vou fazer o Espírito entrar e vou trazê-los para a minha terra. Será que essa é a ordem? Pelo que a gente leu? Consequência importante, sabereis que eu sou Yehová. Quando? Quando que vocês vão saber que eu sou Yehová?
quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Quer dizer que o povo de Israel é povo de Deus de longe, de perto, ímpio, não importa, eles estão mortos. Deus continua chamando esse povo do seu povo, o povo da aliança, por meio do qual viria o Messias. Eu digo sempre que eu ouvi alguém falar isso, vou roubar, não lembro de quem que era. A pessoa fala, não é que eles são especiais, é que eles são os primeiros e eles são escolhidos. Mas o fato deles serem escolhidos não os faz nem serem favorecidos. É o povo que mais sofre. Você quer ser que nem eles? Quer passar por holocausto? Quer passar por pogromos? Vocês querem ser perseguidos, odiados, as inquisições? Não é um povo favorecido, mas é um povo que é escolhido por causa de uma aliança para que o Messias viesse. Por causa deles nós somos enxertados. Tinha que ter alguém para nós sermos enxertados neles. Então eles são os que mais são responsabilizados. Com o chamado, com a escolha veio também grande responsabilidade. Voltando para o nosso texto. Vos trarei a terra de Israel, versículo 13. Sabereis que eu sou Jeová, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Olha a ordem como é diferente do que a gente imagina. Ele faz isso na diáspora praticamente. E depois ele traz o povo para a sua terra. E então, quando acontecer esse retorno de Ezequiel 37, quando ele acontecer, então eles saberão que Jeová disse isso e fez isso. Ok, eles voltaram em 1948. Eles sabem que o Senhor Jeová é Deus, aqui. O Espírito de Deus está sobre a nação. Não, eles já ressuscitaram. Não. Eu sei que a gente ouve que esse texto já aconteceu, mas, amados, está escrito que eles saberão enquanto nação e povo. Não estou falando de um remanescente. Eu estou falando de um retorno à terra que vai acontecer nos últimos dias, quando o Espírito do Senhor for derramado sobre esta nação. Então, se nós temos algum cumprimento nesse momento, ele é o cenário para que isso aconteça. Mas ainda não é isso acontecendo. Não se cumpriu ainda, nós ainda temos muito que interceder, porque por conta das guerras da semana tribulacional haverá de novo outra dispersão. Não se esqueçam da mulher de Apocalipse 12 que foge para o deserto por 1260 dias, sendo nutrida e sustentada por Deus, saindo da terra, para depois ter de ser retornada à terra, depois que ressuscitar, depois que vir o Messias, depois que nascer de novo, então o Senhor os trará de volta. Então a gente não pode esquecer do contexto macro e do que de fato está acontecendo hoje na nossa interpretação. Vocês viram então que no capítulo 36, ele disse que ele faria isso, ele traria o povo de volta, que o povo conheceria a Deus, e no 37 ele dá uma ilustração, como um ato profético, visual, para nós entendermos, e ele posiciona o povo fora da terra. Voltando para um culminar dessa salvação, desses ossos que serão juntos, vivos, ressurretos, e se tornarão um grande exército. Versículo 15, ele vai usar outra ilustração, também super debatida no corpo de Cristo. Veio a mim a palavra de Jeová dizendo, tu, pois, ó filho do homem, Ezequiel, toma um pedaço de madeira e escreve nele, Judá, e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois pega outro pedaço de madeira e escreve nele, para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. 2 pedaços de madeira que compõem, e entre os dois nós temos todas as tribos e todo o povo de Israel. Ajunta-os um ao outro, faze deles um só pedaço, para que se tornem apenas um na tua mão. Então eu tenho 2 pedaços de madeira, este, e eu vou juntar os dois. Os dois estão juntos na sua mão. Quando te falarem os filhos do teu povo dizendo,
Você não vai falar para nós o que significa tudo isso? Conta! Versículo 19, você vai dizer o seguinte: assim diz Jeová Deus, eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim e das tribos de Israel, suas companheiras, e a juntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Qual é o contexto? Lembra do reino dividido? Reino do norte, reino do sul. Primeiro foi exilado o reino do norte, Israel, depois o reino do sul. Ficaram divididos. E Deus está falando, vocês serão um povo, vocês nunca serão divididos. Para mim, vocês são sempre um povo. Vocês, na sua humanidade, no seu pecado, se dividiram, mas eu vou juntar vocês de novo. Eu não tenho dois povos, eu tenho só um. Os pedaços de madeira em que houveres escrito, estarão na tua mão perante eles. Dize-lhes, pois, assim diz Jeová Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes e os levarei para a sua própria terra. Que terra que é essa? A terra que Deus deu para eles. Não é uma outra terra, não é Argentina, não é Uganda, não é Angola, é Israel, o território que Deus demarcou. Farei deles uma só nação na terra. Onde? Nos montes de Israel. E um só rei será rei de todos eles. Presta atenção. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Nunca mais significa que é nunca mais. Versículo 23. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos. Já aconteceu? Nunca mais se contaminarão com seus ídolos. Já aconteceu? Não. Eles continuam indo para a Índia. Eles continuam com o templo Bahá'í na sua terra. Eles continuam idolatrando pessoas. Eles continuam com suas feitiçarias e imoralidade e idolatrias e etc. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram e os purificarei. Isso não aconteceu ainda. Assim, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Esse é um cenário de plenitude absoluta. Não tem volta. Desse texto para frente, não tem volta. Nós não estamos nele ainda porque eles ainda não alcançaram essa purificação em Deus. E também não alcançaram o que vem a seguir, 24. O meu servo Davi reinará sobre eles. Quem que vai reinar sobre o povo de Israel nos últimos dias? Davi está vivo aqui em Ezequiel? Vamos supor que Davi vai ressuscitar e ele vai ser o prefeito de Jerusalém. Não é o que a gente está vendo hoje. O filho de Davi, o Messias, é quem nós estamos esperando e eles também, para reinar sobre eles. Isso não aconteceu ainda. Meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor. Não é Bibi Netanyahu mais Messias. É só Messias. É só Yeshua. Andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela eles, seus filhos, filhos de seus filhos, até amanhã, até mês que vem, por alguns anos, para sempre, eternamente. Você sabe que na Bíblia, para sempre é para sempre, né? Lembrando. E Davi, meu servo, será seu príncipe, não por um tempo, eternamente. Farei com eles aliança de paz, e essa aliança ela não é temporal, ela é perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Isso não existe ainda. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Se Jesus é o nosso tabernáculo, se ele é o santuário na Nova Jerusalém,
Ele ainda não está no meio deles, mas ele estará. Ele será Emanuel e Yeshua, Deus conosco na terra para salvar. 28, as nações saberão que eu sou Yehová. O que elas não sabem ainda, neste tempo descrito, por conta desse ajuntamento de Israel novamente na sua terra, com Davi, o filho de Davi, o Messias sendo o seu rei, habitando entre eles, ele sendo o seu tabernáculo, então as nações saberão que Yehová, aquele que santifica a Israel. E saberão quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Então, o Vale de Ossos Secos não se atribui a 1948. O que nós vemos em 48 é o preparar daquela terra que vai receber os filhos. É o preparar do cenário para a semana tribulacional. Nós ainda estamos no preparo do cenário. Esse texto se cumprirá cabalmente na segunda vinda de Cristo. E nós veremos o rei habitando aqui no milênio. Amém? Ezequiel 36 e 37, amados. Não se cumpriram ainda, mas estão muito próximos, porque Jesus está muito próximo. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que ela é viva e eficaz. Nós te agradecemos porque o Senhor vem para reinar eternamente entre nós, e o Senhor será o nosso pastor. E nós guardaremos, Senhor, a tua palavra, porque justos, maravilhosos são os teus juízos e os teus caminhos. E nós te aguardamos, Maranata, vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem despertar o povo judeu, vem despertar aqueles que têm o véu ainda posto sobre sua face, sobre seus olhos. Abre-lhes os olhos, abre-lhes os corações, Deus, para que a tua palavra entre, para que as sementes da voz de Cristo, da palavra de Cristo semeadas por toda a terra santa, Senhor, possa descer aos seus corações e que eles possam receber das nações, aonde eles estiverem pelas nações, a tua luz, iluminando o seu entendimento para que possam ver a glória do Pai na face do Filho, Jesus. Nós declaramos Yeshua Emanuel sobre o povo judeu, Yeshua Emanuel sobre as casas de Israel e de Judá, que serão um povo, e Deus habitará em seu meio e será o seu Salvador nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, se você não assistiu ainda o capítulo 36, a gente coloca um link não sei aonde. Se eu fizer assim, você coloca bem aqui. Aqui. Mas é no link da inscrição, é na informação. Aqui embaixo na informação. É tão mais legal quando coloca na telinha. A pessoa já clica lá. Mas procure o nosso vídeo de Ezequiel 36. Amém? E a gente vai fazer o de 38 e de 39, então fica antenado para receber esses. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de receber todas as notificações. Shalom, shalom.